Eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Eu fiquei boquiaberto quando eu ouvi essa resposta do Renato Gaúcho, porque alguma coisa séria aconteceu na concentração. Porque normalmente a gente ouve o técnico falar e proteger os jogadores, né? Não, ali não, ele falou, não, eu avisei e eles não prestaram atenção, né? 2-1 para o Bragantino, o último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu entendo o argumento dele e acho até que se a penalidade fosse marcada, não seria nenhum absurdo, tá? Rapaziada, que jogo horroroso, atuação pavorosa do sistema defensivo, Manuel e principalmente o Guga, pode ser chamado já de Avenida Guga, só entrar e passar, não vai ter trabalho nenhum, porque não é de hoje que ele vem falhando defensivamente, na marcação, foi exposto no Mundial, que assim que Samuel Xavier saiu, começamos a ter problemas defensivos, a gente tinha Thiago Silva naquela altura ainda, então a culpa não é só do Manuel. Agora, botar Manuel e Guga no mesmo time, aí, irmão, pode preparar a avenida, é melhor nem ter jogador, poupar, né? Porque a maioria dos jogadas são criadas ali, com falha do Guga. Isso foi o resumo do jogo de hoje. Até na declaração do Renato Gaúcho na coletiva, falou que já esperava que seria isso, um time desatento, e foi o reflexo do jogo. Tô trazendo aqui PF pra gente falar melhor o que foi o jogo. Já quero pedir que vocês se inscrevam no canal e tem muita coisa pra gente falar. Fique comigo até o final. No jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu pro Bragantino. O Bragantino, 8 jogos, 8 derrotas seguidas. O Fluminense vinha de 7 jogos sem perder. E aí dá o quê? Deu o Bragantino. Vamos lá, o Renato Gaúcho deve estar bravo com a arbitragem. Será? Vamos ouvir. Boa noite, Renato. Lili Nascimento, da ESPN. Queria que você falasse sobre o resultado, né? O Fluminense vinha de uma sequência de 7 jogos sem perder, contando as outras competições. Tem essa derrota na tarde de hoje e se pudesse explicar mais sobre os inícios, né, do primeiro e segundo tempo, levando gols logo no início do jogo, que acredito que atrapalhe um pouco enfim, o que foi planejado para o restante dos minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, quanto a essa última parte da tua pergunta, antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí no segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário. E aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. E no momento que a gente estava crescendo na partida, que eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente, aí infelizmente no lance de total infelicidade, o Guga escorregou e nós tomamos o 4º gol. Depois ficou um jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance. Enfim, é um jogo para a gente aprender bastante, tirar de lição, tirar como exemplo e guardar na memória. Então, esse é o meu tema com o meu grupo para os próximos jogos, apesar que eu alerto eles sempre sobre isso. Mas, mais do que nunca, infelizmente, nós tivemos os exemplos hoje, falhamos bastante, tomamos 4 gols, pagamos pelos nossos próprios erros, não tirando os méritos do Bragantino,
Mas, infelizmente, nós facilitamos muito a vida deles. E perdemos um jogo que a gente poderia ser aqui com um resultado melhor. Essa é a minha análise do jogo. Eu respeito qualquer outra opinião. Agora vem uma outra opinião, se você me permite. 2-1 para o Bragantino. O último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então, muita gente pode falar, foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance, o Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Périx é a pessoa encarregada de cuidar do VAR. A CBF sabe que eu sou um cara que defende a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar. Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos disso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu venho falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo. E muitos árbitros falam, eu que mando o jogo. Ele está certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, eu vou dar um conselho para as pessoas da CBF. Manda o VAR quando ele tiver numa indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, pode ter certeza, porque aquilo é pênalti, porque no momento que o Facundo tenta dar o chapéu, tenta dar o drible nele, ele está com o braço aberto. Quando a bola pega no braço dele, ele joga o braço para trás. Bom, para quem jogou futebol, tapar os olhos e ver que foi pênalti. Mas aí tem pessoas no VAR que nunca jogaram futebol. Tem pessoas no VAR que acham que é aquilo e decidem. E um lance desse, que é pênalti e não é dado, não estou falando que a gente iria fazer o gol no pênalti, mas nós teríamos grande possibilidade de acabar o primeiro tempo com o jogo empatado. Então, o que eu quero falar para a CBF? Eu falo isso há 10 anos. Um lance desse, o VAR não pode decidir sozinho. Ele tem que chamar o árbitro. Ele tem que ter a segunda opinião. Não é porque o VAR chama o árbitro que o árbitro vai mudar de opinião, porque muitas vezes o árbitro não está vendo o lance direito. O VAR está aí para isso. Chama o árbitro, converse, troque ideias. Olha, eu acho isso, o que você acha? São duas pessoas, no mínimo, que tomam uma decisão. Porque uma decisão de uma jogada errada, como essa, um pênalti não dado, pode botar um time para a segunda divisão, pode dar um título para um clube, pode tirar uma vaga da Libertadores, enfim, pode acontecer um milhão de coisas. Não pode uma pessoa tomar uma decisão, porque ela vai prejudicar A, B ou C. Tem que acabar com esse negócio do VAR apitar o jogo. Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou totalmente a favor do VAR. Se tem a máquina tem que ser usada para o bem. Agora, não pode uma pessoa achar, não foi pênalti. Ou foi pênalti. Faz o seguinte, chama o árbitro nesses lances. Chama o árbitro, discute com o árbitro, conversa com o árbitro. Não é porque ele chamou o árbitro que o árbitro tem que mudar a opinião dele. Então tem que acabar com isso no Brasil. Há 10 anos, 8 anos, como eu falando que o VAR tem que parar de apitar o jogo sozinho. Tem que parar. E a gente está vendo os erros infantis que o VAR tem cometido no jogo. Não é só no jogo do Fluminense, não. Em vários jogos eu vejo. Por quê? Porque uma pessoa só toma decisão. E no momento que uma pessoa só no Brasil toma a decisão, bom, a gente vê o que acontece, né? A gente tem visto. Renato, boa noite. Rafael Siqueira, do Jornada KTO 1902. Eu queria pegar o gancho que você falou sobre a desatenção do time nos gols que a gente sofreu do Bragantino. O Bragantino fez 4 gols no Fluminense, sendo que 4 gols foi o número de gols que eles fizeram nas 8 derrotas seguidas. E o Fluminense, com esse placar, passa a ter uma defesa mais vazada do que a do Lanterna do campeonato. Eu queria perguntar se você atribui esses números que eu trouxe para você agora e a atuação de hoje, a desatenção, se você tem alguma outra análise, além de desatenção, a falta do Thiago Silva, talvez, que possa, talvez, explicar isso. Obrigado. Não, foi desatenção mesmo. Não podemos tomar 4 gols por falhas nossas. Não tirando os méritos do adversário. Nós tomamos 4 gols por falhas nossas. Não pode acontecer no futebol. Eles foram alertados. Não só nesse jogo, em todos os jogos. Quando eles entram concentrados, a coisa não acontece. Quando eles não entram concentrados, infelizmente, a coisa acontece. Como aconteceu com 4 minutos de jogo, 2-0. Quer dizer,
É difícil, né? Aí tem que ficar correndo atrás. Mas sobre esse outro assunto que você falou, que é a minha defesa, a defesa mais vazada do Lanterna do campeonato, é triste, eu não gosto. Até porque a gente muda o time também toda hora. Mas o Lanterna está lá atrás. E o meu time está no meio da tabela. Se o Lanterna, se nós temos a defesa mais vazada que o Lanterna, é isso que você falou? É? Um gol a mais sofrido. Sim, temos. Em compensação, você faz a outra conta, que a moeda sempre tem os dois lados, e vê quantos gols nós fizemos e quantos gols o Lanterna fez. Então eu prefiro. Claro, a gente trabalha bastante para não tomar gol, sem dúvida alguma. Então é a falta de concentração que eu falo. Mas o meu time joga para frente. O meu time faz gol. O meu time faz gol em todos os jogos. Não gostaria de ter tomado tantos gols assim, principalmente sendo falhas nossas. Mas no momento que se expõe ao adversário, você está sujeito a tomar gol mesmo. Vou fazer mais uma, Renato. Queria te perguntar a respeito da mexida que você fez quando você coloca o Bernal na zaga. Era algo que a torcida do Fluminense estava bem acostumada a ver com o Fernando Diniz, tirar um zagueiro e um volante para a zaga para botar o time mais ofensivo quando precisa buscar o resultado. A gente viu isso, você fazendo isso hoje, tendo o Igor Rabelo como opção no banco. Queria te perguntar se isso com o Bernal já foi treinado, se você pensa em fazer isso em outros momentos, por que você decidiu fazer isso hoje e terminar o jogo com 2 substituições por fazer. Obrigado. Eu estava aguardando as outras substituições, que eu ia colocar o time totalmente para frente, eu ia colocar mais 2 atacantes, inclusive eu ia colocar o Kenny e o Everaldo, quando estava 3-2. Aí, infelizmente, nós tomamos o 4º gol. Se eu fizesse as substituições que estavam na minha cabeça, eu ia abrir demais o time, aí era capaz de eu tomar 5, 6. Então, eu parei e pensei. Quanto ao volante, eu fazia muito isso no Grêmio e já fiz aqui no Fluminense. O que eu quis com isso? O Manuel é um jogador de 34, 35 anos, vem jogando a cada 3 dias. Tirei ele, coloquei o Facundo para trás, que é um garoto, tem 24, 25 anos. E eu coloquei o time ainda mais para frente, colocando o Nonato de volante, que é um garoto que sabe jogar. Eu não podia trocar um zagueiro por outro zagueiro, não ia mudar nada na parte tática. Então, tirei um zagueiro, coloquei um volante que tem a saída de bola melhor, inclusive, coloquei mais um volante que era o Nonato, que a gente ia ter o controle do jogo, como nós tivemos. Trocar um zagueiro pelo outro, só se tivesse uma lesão, o jogo tivesse empatado, a gente ganhando. Trocar um zagueiro pelo outro é trocar 6 por meia dúzia, é chover no molhado. Para que eu ia trocar um zagueiro pelo outro? Ali, no momento que eu preciso do resultado, preciso da qualidade, preciso da saída de bola, eu coloquei um jogador a mais que pudesse ter a saída de bola e coloquei um homem no meio, que era o Nonato, que tem uma qualidade muito grande com a bola nos pés também. Renato, Diego Pérez, da Rádio 102 aqui de Bragança. Você completa um turno no Fluminense. Eu estive lá no Maracanã na sua estreia, diante desse próprio Bragantino. Fluminense que no Campeonato Brasileiro tem oscilado, mas está muito bem nas Copas, né? Até contando com a Copa do Mundo de Clubes, onde foi o melhor clube brasileiro, classificado na Copa do Brasil, Sul-Americana. Como você avalia esse seu trabalho no Fluminense até aqui? Nota 10. Obrigado, Renato. É uma resposta curta e uma nota alta. Agora... Foi o melhor brasileiro no Mundial. Tem isso, né? Agora, fica essa questão, né? Também avançou na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Te parece que é um time mais de mata-mata, Nath? Não acho que seja um time mais de mata-mata, porque tem uma derrota nos últimos 8 jogos. Uma derrota, né? Teve 2 empates, então, contra o Inter e contra o Bahia. E essa derrota de agora. Então, assim, quando volta de Mundial e perde o seu principal jogador, que era o Arias, a gente tinha muita dúvida de como esse time reagiria. Não começa muito bem. E falávamos também da necessidade do Renato ter um pouquinho de tranquilidade, de tempo para reformular o time, porque perde o principal jogador. O Coringa, o que fazia todos os movimentos no campo, o que resolvia muitas vezes na bola parada, o que chamava a responsabilidade, que jogava por dentro, jogava por fora, jogava pelo lado esquerdo, lado direito, ele perde. E não tem na característica e nem no elenco do Fluminense um jogador com essa capacidade. Ele precisava remontar o time. E me parece que ele encaixou o time. Então, acho que não dá para colocar que é só de Copas. Óbvio que o Renato tem muita fama em relação a ser copeiro, de ter essa veia forte em relação a campeonatos não de pontos corridos, mas a gente tem que lembrar que com o Grêmio ele consegue muito bem, depois de que sobe ali da zona do rebaixamento da Série B, tem um arranque que chega na primeira parte da tabela. Então, pelo contexto, eu acho que não dá para pegar só essa derrota e ele botou na conta dos jogadores, né? Eu avisei. E deixa eu fazer um rápido complemento em relação à fala do Renato Gaúcho.
Ele disse que está avisando os jogadores para eles entrarem ligados. Porém, quem que está passando a mão na cabeça? Eu quero saber. Porque tudo, sempre após as fases dos mata-mata, o Fluminense tem entrado desligado. Tomamos 2 gols antes dos 5 minutos, tanto o primeiro no segundo tempo. Realmente, que o Fluminense está entrando desleixado, a gente dá para ver, mas a gente tem que achar o culpado nessa história, que não dá para continuar desse jeito. Agora a pressão vai aumentar na Sul-Americana, na Copa do Brasil, porque a vaga na Libertadores tem ficado cada vez mais distante pelo Brasileirão. Vamos continuar no vídeo. Ele falou, eu avisei. Avisei 2 vezes no primeiro tempo. Eu avisei na preleção antes do jogo, vocês estão desatentos, vocês vão tomar gol. 2 gols no intervalo. O Renato disse que avisou. Hein, Rafa? Não adiantou a bronca nos caras, né? Porque o Fluminense realmente entrou desatento em campo. No primeiro e no segundo tempos, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, viu, Edu e Nath? Fazia muito tempo que eu não ouvia uma declaração de um técnico tão insinuante jornalisticamente quanto essa, né? Porque a gente fica com vontade de perguntar pro Renato. Então, Perdão. Qual é o indicativo que você tem para achar que o time estaria entrando em campo propenso a perder o jogo? Porque ele dizer, como ele falou na entrevista coletiva, na primeira pergunta feita pela Lili Nascimento, nossa repórter, ele dizer na entrevista coletiva, logo de cara, que ele alertou o time que estava desatento no vestiário antes do jogo começar, é porque alguma coisa na concentração, alguma coisa na hora do almoço, alguma coisa na hora da preleção, deu ao Renato subsídios para dizer um negócio como esse. E aí é dever, né, tentar descobrir efetivamente o que foi que aconteceu para que o Renato tivesse esse tipo de comportamento. Eu fiquei boquiaberto quando eu ouvi essa resposta do Renato Gaúcho, porque alguma coisa séria aconteceu na concentração. Alguns técnicos, Edu e Nath, eles têm características um pouco mais pessimistas nas prévias dos jogos, né? Um exemplo é ótimo, né? Um exemplo clássico no Brasil é o Cuca, né? Ele tem sempre uma certa cautela, uma certa preocupação, um certo temor antes das partidas, acha que alguma coisa ruim vai acontecer. A história do Cuca conta isso. O Renato não tem isso. Eu conheço o Renato desde que ele começou a trabalhar como técnico no Vasco, no Fluminense. Ele não é um cara que tem essas características preventivas do ponto de vista negativo. Ele não é um cara que acha que vai dar errado. E ele falou de uma maneira muito direta, muito incisiva, que ele tinha certeza que o Fluminense não ganharia o jogo. Antes do jogo e depois. Eu preciso saber, acho que todos nós precisamos saber, exatamente quais foram os elementos que deram ao Renato a sustentação para ele abrir a coletiva desta maneira, algo que para mim é bastante sério. Sobre o jogo, é isso, o Fluminense tomou 3 dos 4 gols antes dos 4 minutos de cada tempo, né? 2 gols antes dos 4 do primeiro tempo, 1 gol antes dos 4 do segundo tempo, e teve temas de controle técnico na partida. Não foi uma atuação do ponto de vista construtivo ruim, o time desenvolveu boas jogadas, bom jogo do Acosta, primeira partida como titular, acho que ele vai ser o cara que vai acabar ocupando o espaço do Arias, principalmente no tocante à criação das jogadas ofensivas. O Fluminense se desenvolveu bem, mais um bom jogo do Canóbio, achei o Hércules muito recuado hoje e o Bernal com mais espaço. O ideal teria sido o contrário, acho que o Fluminense ganharia mais liberando o Hércules e segurando mais o Bernal. Essa troca no final, ela fazia sentido, e quando ele começou a pensar em algo que pudesse gerar o empate, tomou o 4º gol do Davi num contra-ataque, garoto que foi escalado para isso, né? E acabou tendo só uma oportunidade e acabou fazendo a diferença. Escalado durante o jogo, né? Entrou na partida com esse papel. Felicidade, né? Estrela brilhou do técnico Fernando Seabra. Agora, esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Agora, de verdade, essa primeira declaração do Renato, fora a discussão a respeito da arbitragem, essa primeira declaração do Renato, ela é fustigante, viu, Edu? Porque normalmente a gente ouve o técnico falar e proteger os jogadores, né? Não, ali não, ele falou, não, eu avisei e eles não prestaram atenção, né? É bem o oposto do que normalmente a política de manter o grupo diz. Agora, o Davi Gomes, que fez um dos gols do Bragantino, ainda teve a chance no final do jogo de fazer mais um. Quer dizer, a derrota do Fluminense poderia ser maior. A vitória do Red Bull Bragantino poderia ser maior. Porque tem os méritos do Bragantino também, que entrou sabendo da importância desses 3 pontos
depois de 8 derrotas seguidas, né? E aí, Vanderlan, La Quintana, Sim. essa parceria ali, os cruzamentos deram muito certo, né? O La Quintana fez 2 assistências, que são os 2 primeiros gols, e faz o terceiro, né? Poderia ter aumentado o marcador. O Red Bull Bragantino, assim, o trabalho do Seabra, é óbvio que tem um momento... E o Red Bull Bragantino, eu estava olhando aqui a classificação, ele está na parte de cima da tabela pela arrancada inicial, né, do primeiro turno, o quanto o time não perdia pontos fora de casa, dentro de casa especialmente, e tem uma queda de produção. Coletivamente, sem o John, o Red Bull Bragantino sofreu um pouco em determinado momento da temporada. O John é o cerebral, é o cara que movimenta, mas os lados de campo é muito forte do Red Bull Bragantino. Então, hoje conseguiu mais uma vez essa movimentação. Dava até para ser mais, como você falou. Teve 2 lances em que poderia ter sido o toque de lado, poderia encontrar um companheiro completamente sozinho para finalizar. E o Seabra entendeu as dificuldades defensivas do Fluminense. Intensidade, marcação, bola alçada nas costas da zaga e sempre alguém disponível para conseguir mandar para o fundo da rede. Foi uma grande partida do Red Bull Bragantino. Acho que em determinado momento do jogo perde um pouco daquele ímpeto, o jogo fica mais moroso, o Fluminense cresce na partida, consegue chegar ao 2-1, mas depois entra de novo naquela rotação que talvez o Seabra tenha conseguido colocar. Agora, em relação, Edu, rapidinho, sobre essa fala do Renato, eu acho que ela passa mais, e aí talvez a bronca dele, a gente não sabe, obviamente, de bastidores, mas o time talvez entrou numa sequência de muitos jogos em que a gente não perde. A gente não perde, meio que o jogador vai ficando acomodado, o treinador percebe, porque ele é malaco do futebol. É aquilo que eu falei, o Bragantino vem de 8 derrotas seguidas. Tranquilo, a gente não precisa... Então, acho que entrou meio que nesse processo de desligado. É uma boa perspectiva, né? Vamos ganhar a qualquer momento. Pode ser isso, se a gente acelerar um pouquinho, a gente consegue ganhar, porque a gente está 7 jogos sem perder. Eu acho que se for isso, inclusive, Nath, desculpa te interromper, acho que se for isso, o Renato pode perfeitamente dizer isso. Não tinha nenhum problema ele dizer, né, que tem percebido uma empolgação, né, uma certa alegria em excesso, uma perda de foco, porque os resultados começaram a voltar. Ele poderia completar com isso. A partir do momento que ele não fala isso, ele dá a entender que ele conversa antes do jogo e no intervalo, me parece algo muito pontual, especificamente no dia de hoje. E é por isso que eu fiquei bastante curioso em relação a isso. Estou até agora. Vocês vão tomar um gol. Vocês vão tomar... Lembra dessa propaganda? Edna, você vai pegar uma gripe. A gripe não avisa. Era assim. Ô Rafa, eu falei... Por falar em previsão, eu falei, o Renato vai reclamar da arbitragem. Não deu outra, né? Ele reclamou do Lucas Paulo Torezin, em especial da bola na mão do Guzmán no final do primeiro tempo. Qual a sua opinião sobre esse lance, Rafa? Bom, primeiro dizer que o Luiz Paulo Torezin no campo não deu pênalti. É importante dizer isso, né? Porque o Renato, ele acusa o Rafael Trace de apitar o jogo da cabine, né? Quando, na verdade, o árbitro de campo não deu pênalti. Aí você pode discutir se o pênalti aconteceu ou não. A gente está vendo o lance aí e eu tenho uma tendência, a concordar com o discurso do Renato. Eu não joguei bola, mas eu estou há 30 anos no futebol. E eu consigo imaginar um ato reflexo sem querer querendo do marcador do Bragantino nesse lance e existir a possibilidade de uma intenção. E em sendo uma intenção, o pênalti tem que ser marcado, né? E não um movimento natural, espontâneo, enfim. É algo pensado ali. Eu acho possível, tá? Nesse ponto eu entendo que o Renato pode ter razão. Mas quando o Rafael Trace não chama o árbitro de campo para revisitar o lance, é porque ele tem a mesma interpretação do árbitro de campo. E aí, Renato, me perdoe, aí a sua opinião a gente respeita, mas seria o antiprotocolo. Porque se o árbitro de campo não deu pênalti e o árbitro de vídeo acha que não foi pênalti, o árbitro de vídeo não tem que chamar o de campo, eles concordaram na decisão. Se o árbitro de vídeo chama o de campo, é porque ele tem dúvidas sobre o lance. Essa é uma outra discussão. E aí você conjuga os aspectos e o árbitro de campo revisita o lance e decide, porque ele tem um apito, ele toma a decisão final, se ele marca o pênalti ou se ele mantém a decisão inicialmente tomada no ato da partida. Então, assim, eu entendo os argumentos do Renato, conceitualmente falando, mas seria a proposição do antiprotocolo. O protocolo não é isso. O protocolo é o árbitro de vídeo viu a mesma coisa do campo, segue o jogo. Ninguém revisita a jogada. Por isso talvez fosse mais sentido, fizesse mais sentido, o Renato reclamar do árbitro de vídeo
não ter achado pênalti. E ele próprio, Renato, na coletiva, dá a entender que vai respeitar as opiniões de quem achar que não foi pênalti. Então, é um lance difícil, um lance complexo. Eu entendo o argumento dele e acho até que se a penalidade fosse marcada, não seria nenhum absurdo, tá? Mas uma coisa é a discussão a respeito da resolução do lance. E outra coisa é o que diz o protocolo. E o protocolo foi seguido à risca, Edu. O VAR não chamou, e se lá estivesse Natália Ferrão, também não chamaria. A gente tem que lembrar que, assim, tem um auxiliar e tem o árbitro. O árbitro, para mim, ele está mal posicionado, ele não consegue ter clareza do que acontece no lance. Para ter a convicção. Tá dentro da área, tá. Isso não tem dúvida. E que muda a trajetória da bola também. Exato. Agora, o movimento é natural, é antinatural, tem todo um processo aí. Mas o Rafa Marques fala muito bem. Se o árbitro de vídeo entendeu que a mesma decisão do campo seria a decisão dele, não tem por que chamar. Ponto. Agora, ali tem um auxiliar que está melhor posicionado no lance e o árbitro está meio que na diagonal do lance. Eu não sei se ele consegue ver de fato o movimento e se ele mudaria de opinião caso ele tivesse visto a imagem. Mas você não marcaria? Não. O Rafa ficou meio assim, entende que se fosse marcado... Não, marcaria. Marcaria. É que assim, a gente está falando de um marcaria. De futebol brasileiro... várias vezes, eu marcaria. O futebol brasileiro não tem critério. A gente já viu pênaltis... mãos parecidas com essa, toques no braço parecidos com esse que não foram marcados. Esse é um grande problema do futebol brasileiro. E outros brasileiro, tantos que foram. Então, assim, é que hoje não existe critério. O que é pênalti e o que não é pênalti? É entendido ali o movimento natural do jogador tá vindo com o braço para trás, não é? Ele fez o movimento depois. A imagem de frente talvez fale melhor sobre o lance. Se há dúvida nesse lance, tem uma outra falta no segundo tempo, que é do La Quintana no Canóbio, se eu não me engano. E esse lance seria o segundo amarelo do La Quintana, né? O Renato reclama muito. E na sequência o Seabra tira o La Quintana. E o Renato grita, tá vendo? Tirou porque ele tinha que ter sido expulso. Você viu esse lance também, Rafa? Vi. Não, estamos revendo o lance agora aí. Eu acho que tem uma dose cavalar de maldade. Vou usar o mesmo critério que eu usei para falar sobre o pênalti. Vou usar para falar sobre esse lance também. Para mim está muito claro que o La Quintana, ele age um pouco reflexo e um pouco de maldade para cima do Fuentes. E para mim é lance sim para a aplicação do cartão vermelho. E naquele momento a discussão fala muito sobre o fato de ter seguido a jogada normalmente e tanto que depois o Fernando Seabra, malandro da bola também, percebendo que daqui a pouco ele poderia ser expulso, até porque o Fluminense forçava muito o jogo nas costas dele, tirou o seu jogador. Isso é um atestado de medo de expulsão e está dentro do contexto natural do futebol. Mas eu acho que nesse ponto, sim, o Fluminense também poderia reclamar. Eu só entendo que é importante deixar claro para o torcedor, Edu e Nath, o seguinte cenário. Nós estamos debatendo dois lances em que o Fluminense se sente prejudicado e eu acho que este sentimento ele é legítimo. Mas isso não pode servir de cortina de fumaça para o time que tomou gols da maneira como o Fluminense tomou hoje. Sim. Por desatenção, por graves falhas individuais. O comportamento do Fluminense não pode ser anestesiado e amenizado pelas discussões sobre a arbitragem. E também a gente tem que ver as coisas boas também, né? O Lúcio Acosta parece ter sido uma boa contratação. Estava no Dallas FC, né? O jogador argentino. E faz gerou o jogo do Fluminense, né? A gente tá 1,61 m. Meu tamanho. É o meu tamanho. Depois ficar do seu lado, você vai ter uma noção. O Soteldo também entrou hoje, mas né? Sem salto, Nath? Não, sem salto. Sem salto também, descalça. Mas ele não tem as características do Arias, obviamente, mas ele, para gerar esse jogo de acelerar e desacelerar o passe, pode ser um dos caminhos pro Renato na temporada. Esse foi o IPF de hoje, trazendo maiores informações da partida. E mesmo em um jogo que o sistema defensivo do Flu foi quase inexistente, a gente consegue tirar alguns pontos positivos, não da defesa, mas próximo ali. Especificamente do Hércules, que foi muito bem no jogo de hoje, foi guerreiro do início ao fim, principalmente no final, que somente ele continuou correndo para desarmar a jogada. Ele contra dois tirou o possível quinto gol do Red Bull Bragantino, que poderia ter ficado mais feio ainda a goleada. Então foi importante, né, na partida de hoje, conseguiu marcar, retomar um pouco a moral da equipe ali logo no primeiro tempo. A partidaça do Lúcio Acosta também,
estreia dele como titular. Ele já havia feito a estreia dele entrando no segundo tempo e estreou como titular marcando com tranquilidade, recebendo a bola, achando o companheiro livre e fazendo passe. Então, uma boa partida do Lúcio Acosta, mas morre aí os pontos positivos. Agora, vamos falar da avenida que foi o Guga, juntamente com o Manuel, e o Red Bull Bragantino só teve esse trabalho de pesquisar poucos jogos e saber que ali, que era fonte de ouro, que as jogadas ocorreriam a maioria ali e que se daria bem, e dito e feito. Foi uma questão de ajuste, de falar, joga pelo lado do Guga, que ali é fonte. E foi isso que foi o jogo todo. O Guga muito fraco defensivamente, ele não melhora esse aspecto para ninguém ver. Já vem se arrastando já desde o Mundial de Clubes, que na semifinal contra o Chelsea, a gente não tinha o Samuel Xavier ali, e o Guga ali entregou demais, o que complicou demais nossa situação, e vem se arrastando. Então, Manuel com o Guga não dá, e o Fluminense precisa de contratação para ontem. Tá contratando gente só para compor o elenco, Lavega e Lescano nem relacionados foram, então tá cheio de atacante. O Fluminense está tomando gol demais no Brasileirão e precisa reforçar para ontem. Precisamos de titulares, mais zagueiro e principalmente lateral direito, para garantir, para evitar maiores problemas defensivos, porque time que toma menos gols precisa fazer menos para ganhar. Então, se tomar 2 gols, tem que fazer 3 para ganhar. E precisamos reforçar, tanto na lateral, tanto no zagueiro, que não dá para jogar com o Manuel, ficar trazendo jogador para compor o elenco, que esse Igor Rabelo tá parecendo que vai ser mais um banco. Espero que não seja ruim o suficiente para ser banco do Manuel, que aí tá lascado, porque o Thiago Silva tá prestes a se aposentar, deve ficar até meado do ano que vem. E tem sido uma avenida gigante no lado direito, principalmente com o Manuel e o Guga, e desse jeito não dá. E esse foi o vídeo de hoje, já quero saber a opinião de vocês sobre o desempenho do Fluminense. Deixem aí nos comentários, fiquem à vontade, já quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força, e até a próxima, valeu, valeu.